14.010 foi sancionada pelo presidente da República, agora no dia 10, mas recebeu alguns vetos para evitar o aumento dos poderes do síndico e a interferência nas regras do despejo nas locações. Para comentar essa nova lei, convidamos ele, nosso colunista de direito imobiliário, Kênio Pereira. Doutor Kênio, qual a sua análise quanto aos artigos que foram vetados e os que foram mantidos pelo presidente Bolsonaro em relação às locações de imóveis e aos condomínios? Boa tarde. Uma boa tarde. Tanto os artigos vetados quanto os que foram mantidos pelo presidente demonstram respeito aos contratos em geral, bem como às convenções de condomínio, que são as regras que regulamentam a convivência entre os moradores. O presidente, ao vetar os artigos que alteram as regras atuais, deixou claro a posição do governo em garantir a liberdade das partes contratantes e em negociar qualquer alteração na locação. Vemos hoje que isso tem dado certo, pois a maioria dos aluguéis estão em dia, porque as partes têm tido boa vontade em negociar o preço, caso este esteja defasado. Outro detalhe interessante também, que até as lojas, o comércio que foi impedido de funcionar, vemos uma grande boa vontade dos proprietários em negociar com os inquilinos. E, logicamente, essa questão da pandemia, ela é provisória e exige bom senso, tanto do inquilino quanto do locador, para que a locação seja mantida, evitando assim um litígio. Outro detalhe interessante é que o presidente, ao vetar o artigo 11, que daria poderes para o síndico restringir reuniões e festividades nas áreas comuns, deixou claro que cabe à coletividade dos condôminos definir qualquer vedação. Vemos que há síndicos que até bem intencionados que tomam atitudes drásticas, que pode gerar mais transtornos ou riscos do que tranquilidade, ao vetar áreas comuns, vetar a academia, sem qualquer sentido, tendo sendo que tal área ela é de pouco uso e poucas pessoas frequentam, sendo possível a sua manutenção de funcionamento sem qualquer problema. Outro detalhe importante é que o veto com relação aos síndicos, ele respeitou, no caso, os condôminos ao poder de decisão das regras aplicáveis a cada condomínio. Então, logicamente que há prédios de grande porte, com academias que podem ter uma grande frequência e outros prédios em que a academia ela é perfeitamente utilizável, com segurança, porque é ocupada por poucas pessoas ao mesmo tempo. Então, o bom senso deve imperar, sendo que dar excesso de poderes ao síndico não se mostra muito inteligente. Então, eu acho que a lei, nesse ponto, ela acertou, mantendo assim a liberdade dos condôminos em definir essas questões. Meu caro, como fica a realização da Assembleia nos condomínios por meio eletrônico até o dia 30 de outubro? O artigo 5º da Lei 14.010 prevê que poderá ser realizada a Assembleia Virtual ou por outro meio que assegure a identificação do participante, independentemente de tal previsão constar na convenção. Um fato interessante é que, na prática, a realização da Assembleia Virtual é muito difícil em edifícios de grande porte, com mais de 30 apartamentos. Falo isso porque a lei determina que todos os condôminos têm o direito de participar, que devem ser convocados e, logicamente, há condômino ou outro que não tem computador ou uma pessoa idosa tem dificuldade de usar o meio eletrônico. Então, nesses prédios de maior porte, é quase impossível a Assembleia Virtual, porque não pode haver uma Assembleia de forma a excluir essas pessoas, a ter o direito de participar. Então, se houver uma Assembleia Virtual com exclusão de alguns condôminos, isso gerará a nulidade da Assembleia, porque não se pode de forma a impedir que um condômino ou outro venha a participar efetivamente. O ponto básico é esse. Entretanto, em prédios pequenos, é possível passar um documento de porta em porta, né, tipo um relatório, um texto esclarecendo o porquê da deliberação, quais são as possibilidades. Esse documento ser deixado com o porteiro, ou repetindo, passar de porta em porta, podendo os condôminos ali votar em questões simples, como o conceito de infiltração, que não pode esperar, que está danificando o apartamento, ou até mesmo a eleição do síndico. Então, esse documento pode suprir, no caso da Assembleia, desde que haja uma redação muito clara. Outro detalhe interessante também, que há prédios em que tem áreas maiores, salão de festa, essas áreas possibilitam que a Assembleia seja realizada com maior distanciamento entre as pessoas.
Doutor Quênio Pereira, em relação aos grandes condomínios, onde a realização da Assembleia é difícil neste momento, caso o mandato do síndico vença, como ficará o condomínio? Não sendo possível realizar a Assembleia, a nova Lei 14.010 determina que ficam prorrogados até o dia 30 de outubro de 2020 os mandatos dos síndicos que venceram a partir do dia 20 de março de 2020. Essa novidade é positiva, porque evita problemas com a conta bancária, pois há casos do gerente do banco bloquear o acesso do síndico à conta bancária, alegando que o mandato dele venceu. Essa atitude do banco é indevida, porque não há condomínio sem síndico. E se o mandato venceu e houve demora em realizar a Assembleia, continua valendo o mandato do síndico. Então, na prática, os bancos criam situações que podem gerar problemas, mas essa nova lei vem eliminar essa dúvida. Então, se por acaso não é viável fazer a Assembleia agora, de imediato, o mandato está automaticamente prorrogado até o dia 30 de outubro. E dessa forma, os condomínios poderão movimentar a conta sem qualquer risco de ter choque com o gerente do banco. Eu acho esse ponto bem interessante da lei. Doutor, o artigo 11 da nova lei, que concedia poderes ao síndico para restringir o acesso de moradores às áreas comuns do edifício, inclusive para a realização de festividades e reuniões do fim de evitar aglomerações, o risco de contaminação pela Covid. Foi correto, doutor, evitar que o síndico tenha tanto poder? Sim, eu entendo que é viável a limitação do poder do síndico, porque ampliar demais esse poder é um risco de conflito, porque nem todos os síndicos têm bom senso e sabedoria para aplicar medidas restritivas. Vemos na prática casos de abusos em relação a áreas de lazer e até academias que possibilitam o uso de forma regular e segura, pois são amplas e somente alguns moradores as frequentam. Verifico, no dia a dia aí, que tem esse condomínio fechando a academia de maneira irracional, porque prejudica as pessoas doentes que necessitam se exercitar por orientação médica. Isso acontece com muita frequência. Tem condomínio que o pessoal fechou a área de plotis para ninguém caminhar, sendo que quem usava aquela área eram uma ou duas pessoas, o que é realmente ilógico. Há ainda a situação da falta de bom senso de alguns síndicos proibirem obras de reformas no apartamento, pois acaba gerando uma situação de prejuízo para um proprietário ou outro que está fazendo uma obra pontual, a qual se restringe ao interior do apartamento, podendo os operários agirem com cautela, com uso de máscaras e demais cuidados para evitar o contágio. O veto a esse poder do síndico coloca a questão do combate ao coronavírus sobre a responsabilidade dos moradores, que devem ter o bom senso de tomar os cuidados de maneira a evitar a propagação da doença. Então, cabe, no caso, a Assembleia deliberar sobre essas questões. Doutor, quanto às ações de despejo, o projeto previa a suspensão de concessão de liminar contra os inquilinos, inclusive na ocorrência do despejo por falta de pagamento de aluguéis. Como é que ficou a situação dos inquilinos ao serem mantidas as regras atuais da lei do inquilinato? Na prática, se for suspensas as liminares em relação às ações de despejo de falta de pagamento, haveria um estímulo àquele que é inadimplente. E isso agravaria o prejuízo do locador, sendo que já é comum numa ação de despejo, falta de pagamento, o proprietário esperar alguns meses de atraso, ou seja, ele já espera 3, 4 meses que o inquilino venha a pagar aluguel. Se não paga, entra com a ação. Se ainda não consegue eliminar, em caso de inquilino que não tem fiadores ou outra garantia, isso pode gerar um grande prejuízo para o locador, porque esse locador poderá perder mais de um ano de aluguel sem qualquer garantia. Então, a manutenção da liminar, que possibilita os despejo mais rápido, é importante. E o governo manteve isso. Outro fato interessante é que a liminar pode ser concedida também na ação de despejo por denúncia vazia, em imóveis, no caso, não residenciais, no comércio, a indústria. Mas é fundamental que o inquilino não residencial procure sempre negociar, ao final do contrato, a renovação do contrato ou uma possível ocupação com tranquilidade. Ou seja, não deixar nada para a última hora, porque a liminar pode acontecer sim na locação não residencial com prazo de 15 dias para desocupar o imóvel. O correto é o inquilino ser bem assessorado juridicamente,
buscar uma solução de entendimento com o proprietário, porque a locação é de longo prazo, evitando assim qualquer surpresa com uma ação de despejo fim do prazo contratual. Então, no caso, a lei atual permanece, a lei do inquilinato, e não há nenhuma alteração em relação a essa liberdade do juiz em conceder a liminar de desocupação. Obrigado, doutor. Agradeço aí a participação, poder estar aqui com você novamente na Rádio Itatiaia para trocar ideia em relação às locações. Quênio Pereira sabe tudo de direito imobiliário. Se você está com sintomas da Covid-19, aí quem sabe tudo é Araújo. Se você tem sintomas há pelo menos 10 dias ou teve alto risco de contágio há pelo menos 20 dias, passe na Araújo e faça o teste rápido. Aprovado pela Anvisa, é seguro, é simples e o resultado sai em até 20 minutos. Assim você consegue um resultado confiável e pode procurar o seu médico depois, se for o caso. Para fazer o seu, é só dar uma olhada na lista de lojas disponíveis em araújo.com.br e escolher a Araújo mais perto de você. Volto já.